Olá a todos, com certeza vocês já comeram muitos desses peixes, mas já se perguntaram como esses peixes são capturados? Venham comigo ver como pescar esses peixes. Vamos! Uma armadilha para peixes é um tipo de armadilha usada para capturar peixes e outros animais aquáticos valiosos. As armadilhas para peixes incluem açudes para peixes, armadilhas para gaiolas, rodas para peixes e algumas redes de pesca, como redes Fike. O uso de armadilhas é culturalmente quase universal e parece ter sido inventado muitas vezes de forma independente. Gave up my pink slip to get black cod. It's hard not to feel a sense of panic and helplessness. Or else, see it start working for new owner, Captain Sean Dwyer. It's my third cigarette already. In a row. Existem dois tipos principais de armadilhas, uma estrutura fixa ou semipermanente colocada em um rio ou zona de maré e uma armadilha de garrafa ou pote que geralmente, mas nem sempre, possui isca para atrair a presa e ser retirada da superfície da água periodicamente. Uma típica armadilha moderna consiste em uma estrutura em forma de coração feita de tela de arame grossa, com uma tela de arame esticada em torno dela. A malha envolve a moldura e afunila dentro da armadilha. Os peixes que nadam dentro deste buraco não podem escapar porque o buraco da malha de arame volta à sua estreiteza original. Antigamente, as armadilhas eram feitas de madeira e fibra. As armadilhas para peixes contribuem para o problema do lixo marinho e das capturas acessórias. As armadilhas são quase culturalmente omnipresentes e parecem ter sido inventadas de forma independente muitas vezes. Existem basicamente dois tipos de armadilhas, uma estrutura fixa ou semipermanente colocada em um rio ou zona de maré e uma armadilha de garrafa ou pote que normalmente, mas nem sempre, possui isca para atrair a presa e ser retirada da água periodicamente. O mar Mediterrâneo, com uma área de cerca de 2,5 milhões de quilômetros quadrados, 970 mil milhas quadradas, é moldado de acordo com o princípio de uma armadilha para garrafas.
peixes do Oceano Atlântico nadam facilmente para o Mediterrâneo através do Estreito de Gibraltar e têm dificuldade em encontrar a saída. Foi descrita como a maior armadilha para peixes do mundo. O povo Yagan pré-histórico que vivia na área da Terra do Fogo construiu estruturas de pedra em baías rasas que mantinham os peixes no nível da água. Algumas dessas estruturas de pedra existentes ainda existem na Baía Ulaia, no sítio arqueológico Baía Ulaia do Mimides. No sul da Itália, durante o século XVII, uma nova técnica de pesca começou a ser utilizada. Trabuco é uma antiga máquina de pesca típica da Costa do Gargano, protegida como monumento histórico pelo Parque Nacional de mesmo nome. Found out what time Lovey's supposed to get in. His flight's tomorrow morning, so probably later. Flight's tomorrow morning. Esta armadilha gigante, construída em madeira estrutural, está espalhada ao longo da costa sul do Adriático, especialmente na província de Foggia, em algumas áreas da costa de Abruzzese e também em algumas regiões da costa sul do Mar Tirreno. A armadilha para peixes é uma antiga armadilha para peixes de parede rochosa de maré média que ocorre em vários locais na costa do Cabo Ocidental da África do Sul, de Gansbaia a Mossobaala. As armadilhas para peixes existentes que ainda podem ser vistas foram construídas ao longo dos últimos 300 anos. Algumas só foram construídas no final do século XX, enquanto outras podem remontar a 3.000 anos atrás. Armadilhas para peixes, período romano, encontrado em Valkenburg, Holanda. Os indígenas australianos, antes da conquista europeia, eram mais numerosos nas áreas mais ricas em água da Austrália, como o sistema do rio Murray-Darling, no sudeste. Aqui, onde os níveis da água mudavam com as estações, construíram engenhosas armadilhas de pedra para peixes. 6. A maioria foi total ou parcialmente destruída. As maiores e mais famosas armadilhas são aquelas no rio Baruon em Bruelina, Nova Gales do Sul, que estão pelo menos parcialmente preservadas. As armadilhas para peixes de Bruelina capturaram um grande número de peixes nativos migratórios quando o nível do rio Baruon subiu durante as enchentes e depois caiu.
No sul de Victoria, como em Budigi-Bim, hoje Patrimônio Mundial da Unesco. 8. Os povos indígenas criaram um complexo sistema de canais, alguns com mais de 2 km de comprimento. O objetivo destes canais é atrair e capturar enguias, uma espécie de peixe encontrada em rios costeiros curtos, diferentes dos rios do sistema Murray-Darling. As enguias são capturadas com uma variedade de armadilhas, incluindo paredes de pedra construídas sobre canais com uma rede colocada sobre um buraco na parede. Armadilhas em diferentes níveis do pântano são acionadas à medida que o nível da água sobe e desce. As armadilhas em Budigi-Bim são consideradas uma forma indígena de aquicultura que remonta a pelo menos 6.600 anos, mais antiga que as pirâmides de Gizé, sendo o sistema de armadilhas Mudum considerado a armadilha para peixes com paredes de pedra mais antiga do mundo e a armadilha para peixes mais usada em o mundo. Armadilhas de parede de pedra semelhantes foram construídas pelos índios Pitt River, no nordeste da Califórnia. No sul da Austrália, o povo Bargarla da Península de Ayr combinou o uso de armadilhas para peixes com o canto, para chamar tubarões e golfinhos para perseguir peixes em armadilhas para peixes, onde o povo Bargarla parecia lançar lanças e atirar pedras nos peixes. Os anões Baka usam uma técnica chamada pesca em açude. Esta técnica envolve a construção de uma barragem temporária que eleva o nível da água a jusante, permitindo uma pesca fácil. Também utilizado no Chile, principalmente em Chiloé, onde abundam peixes e armadilhas para peixes. A forma de usar armadilhas para peixes depende das condições locais e do comportamento local dos peixes. Por exemplo, armadilhas para peixes podem ser colocadas em águas rasas, perto de rochas onde os lúcios gostam de deitar. Se colocadas corretamente, as armadilhas podem ser muito eficazes. Geralmente não há necessidade de verificar a armadilha diariamente porque os peixes permanecem vivos dentro da armadilha, relativamente ilesos. Por esta razão, as armadilhas também permitem a libertação de peixes mais pequenos de acordo com os regulamentos de pesca. Um relatório das Nações Unidas afirma que as armadilhas
Armadilhas para peixes contribuem para o problema do lixo marinho, a menos que sejam feitas de materiais biodegradáveis. Por exemplo, os pescadores perderam 31.600 armadilhas para caranguejos na Baía de Bristol, Alasca, em 2 anos. De acordo com um relatório do governo, todos os anos, a pesca na Baía de Chesapeake, nordeste dos Estados Unidos, perde ou abandona 12 a 20% das suas armadilhas para caranguejos. Essas armadilhas continuam a prender animais. As armadilhas para peixes também podem capturar espécies protegidas, como o ornitorrinco australiano. Foram relatadas pesquisas sobre a adequação do uso de armadilhas de pesca com isca para a captura do bacalhau do Atlântico. Este estoque de peixe comercial, outrora popular, parece estar a recuperar após uma grande recessão no sector da pesca. A utilização de armadilhas adequadamente concebidas pode ter menos impacto ambiental do que outras estratégias de pesca, mas para serem práticas necessitam de atingir os peixes de forma eficiente e seletiva. As armadilhas para garrafas também são chamadas de armadilhas para potes. Este tipo de armadilha é portátil e serve para capturar pequenos peixes. E outros pequenos animais aquáticos. Consiste em um recipiente em forma de garrafa, muitas vezes com funil invertido na entrada. Pode ser feito a partir de uma garrafa de plástico, de uma jarra de vidro ou de um pote de terracota, ou tecido com barbante ou linho. A armadilha é baixada na água em linha reta, onde é deixada no fundo ou suspensa a alguma profundidade abaixo da superfície. A isca é frequentemente, mas nem sempre, usada para atrair presas para dentro. Variações desta armadilha básica têm sido usadas desde os tempos antigos em países ao redor do mundo. A armadilha bubo é uma armadilha tradicional. There's a river coming out over there.
das Filipinas usada para capturar peixes em terrenos irregulares de recifes. Eles geralmente têm formato de caixa ou cúpula e são feitos de tiras de bambu ou ratã tecidas em formato hexagonal. Eles variam em tamanho e forma dependendo do terreno local e das condições de fluxo onde são usados. Eles têm uma ampla abertura em uma extremidade que se estreita em um funil invertido. São utilizados com ou sem isca e com pesos ou pedras colocadas em seu interior. Eles foram colocados no local e depois recuperados. Tradicionalmente, não são marcados com boias para evitar serem roubados por outros pescadores. Suas localizações são lembradas por meio de marcos na costa. 18, 19. Diferentes tipos de armadilhas para caranguejos são usados dependendo das preferências regionais, do tipo de caranguejo-alvo e do terreno subaquático. Normalmente são confeccionados em forma de gaiolas de arame, conforme mostra a ilustração. Tradicionalmente, as armadilhas para enguias são muito populares e foram inventadas de forma independente em todo o mundo. O povo maori da Nova Zelândia tece intrincados potes de enguia que chamavam de hinaki, a partir dos troncos das árvores. Na melhor das hipóteses, são obras de arte. 20. A rede Fike é feita de uma rede em forma de bolso mantida aberta por laços. Eles podem ser ligados entre si em longas cadeias e usados para capturar enguias nos rios. A rede Fike equipada com asas e amarras é utilizada em locais abrigados do lago onde há muita vegetação. Centenas destas redes podem ser ligadas em sistemas que seriam impraticáveis na construção de grandes estruturas permanentes. Catisca trap catisca é um tipo de armadilha portátil para peixes usada na Finlândia.
É leve e feito de malha de aço. As armadilhas podem ser dobráveis ou rígidas e são fáceis de instalar em qualquer profundidade, pois não são necessárias âncoras. Os catiscas são frequentemente utilizados na pesca recreativa porque capturam apenas um pequeno número de peixes. A foto mostra um pescador inspecionando uma armadilha para lagosta. É uma armadilha portátil usada para capturar lagostas ou lagostinhas. Uma abertura permite que a lagosta entre no túnel de malha. As armadilhas para lagosta são geralmente feitas de duas partes de arame e madeira. A lagosta entra na primeira parte, chamada de câmara, ou fogão, onde fica a isca. Em seguida, ele se move para a sala de estar, onde fica preso. As armadilhas para lagostas podem conter muitas lagostas. Geralmente são soltos no fundo do mar, cerca de uma dúzia de cada vez, e marcados com boias para que possam ser recolhidos mais tarde. No Japão, no Mediterrâneo e em outras regiões, as pessoas usam uma variação antiga para capturar polvos. Geralmente são potes de barro pesados e não possuem funil invertido. Estas armadilhas são deixadas no fundo do mar durante dias seguidos. O polvo entra e fica lá dentro, usando o pote como abrigo e proteção.